por esse jogador destaque no time do Flamengo na Libertadores Sub-20 é para o nigeriano Chola. É isso mesmo, jogador que inclusive fez gol na final ontem, um dos gols, né, porque o outro foi marcado por Lohan, na vitória por 2-1 em cima do Boca Juniors na decisão, um jogo que o Flamengo venceu de virada. Ele não pertence ao Flamengo, tá? Isso precisa deixar claro. Ele está emprestado ao Flamengo como opção de compra. Ele pertence ao Remo Stars, clube lá da Nigéria, e ele tem 19 anos, tá bom? Na opção de compra, o Flamengo tem o direito de exercer o pagamento de $450 mil e ficar com 70% dos direitos econômicos desse atleta. Porém, o CSKA, que mandou um scout, um olheiro, lá para a competição da Libertadores Sub-20, não só o CSKA, né? Esse tipo de competição, obviamente, muitos clubes, não só da Europa, do futebol sul-americano, enviam olheiros para poder observar jovens promessas. E o CSKA gostou bastante do desempenho do nigeriano Chola e fez uma proposta ao Remo Stars para ter o jogador, proposta de $700 mil por 70% dos direitos econômicos do atleta. Os empresários do jogador, que são da empresa Web Soccer, vão viajar aqui para o Rio de Janeiro para sentar com a diretoria do Flamengo e comunicar da proposta do clube russo. E aí o Flamengo vai decidir se exerce a opção de compra ou não. Eu não vejo motivos para o Flamengo não exercer a opção de compra. A verdade é essa, $450 mil dá pouco mais de R$2 milhões por 70% de um jogador que mostrou ter potencial, que se for bem trabalhado pode render não só dentro de campo, mas também fora de campo. Não vejo motivos para o Flamengo não exercer essa opção de compra. Vamos falar agora do time profissional do Flamengo. O Flamengo que está de folga, tá? Até terça-feira, na quarta se reapresenta e inicia a preparação para os 2 próximos jogos, que serão contra o Nova Iguaçu, na final do Campeonato Carioca. Provavelmente, no dia 31 de março, será o primeiro jogo dessa decisão e depois, no dia 7 de abril, o segundo jogo dessa decisão. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem da igualdade no placar agregado, ou seja, se empatar os 2 jogos, o Flamengo consegue o título da competição. Mas uma notícia ruim, uma notícia triste envolvendo um jogador do time profissional, Eric Pulgar, com um problema físico, tá? Um problema. Você ainda faz gestão das quadríceps, foi cortado da lista de convocados da seleção chilena. Ou seja, ele não terá que se apresentar à seleção chilena, vai ficar no Flamengo fazendo tratamento desse problema físico que ele sofreu. Vene, qual é o grau? Eu confesso para vocês que até a gravação desse vídeo aqui, eu não tenho a informação do grau da lesão que sofreu o Eric Pulgar. Para ele ser cortado, é algo que deixa entender o seguinte: ele não iria se recuperar a tempo para disputar os jogos pela seleção chilena. Ele pode se recuperar a tempo para disputar o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca? Pode, porque mesmo se ele se apresentasse à seleção chilena, daria tempo de ele voltar ao Flamengo e jogar a partida de ida no dia 31 de março. Mas é triste para o jogador, né? Querendo ou não, o jogador gosta de ser chamado, gosta de ser lembrado. O Flamengo tem 4 uruguaios que foram para a seleção uruguaia. Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta, inclusive tem uma foto deles sensacional que o perfil da seleção uruguaia publicou. Tem também Ayrton Lucas, Fabrício Bruno se apresentando na seleção brasileira. Isso aí é o auge para um jogador. É triste para o atleta, mas aconteceu e que ele se recupere da melhor maneira possível. Só uma curiosidade não, uma informação: o Pulgar vinha jogando já com dores físicas. Ele estava sentindo alguns problemas ali, tanto é que na semana passada ele treinou 2 dias no campo só, na quinta e na sexta, por conta desse problema físico, fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Agora é torcer para o Eric Pulgar voltar o quanto antes para ficar à disposição do técnico Tite. Vamos falar do Gabigol, porque o Gabigol será julgado, tá, pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que é o famoso TJD, nesta segunda-feira, no caso de tentativa de fraude do exame de controle de doping. O jogador do Flamengo, lembrando que ele foi denunciado em dezembro e o clube enviou a defesa no fim de janeiro. Internamente, o Flamengo que contratou, o jogador também contratou um escritório, entre aspas, particular para defendê-lo. Inclusive é um escritório extremamente famoso aí, o Bichara, são os advogados, enfim, Marcos Mota também faz parte do escritório. São advogados que já defenderam causas
enormes. Aí, por exemplo, eles defenderam também Gabigol na época lá do problema do doping, quando ele defendia o Flamengo. Enfim, Gabigol vai ser julgado, mas a expectativa internamente é para que ele seja absolvido. Vamos torcer que ele seja absolvido e que não tenha nenhum grande problema com o camisa 10 do Flamengo fora das 4 linhas. Hoje tem sorteio da fase de grupos da Libertadores e uma curiosidade. Uma fonte lá da Conmebol me mandou uma foto, postei até nas outras redes sociais, no Twitter, @VNCasagrande, no Instagram também, @VNCasagrande, que nesse sorteio, desse ensaio de sorteio, porque eles fazem um ensaio, né, testando áudio, imagem, tudo, eles fazem todos os testes possíveis, e nesse ensaio, nessa simulação, o Flamengo caiu no grupo B, com Cerro Porteño, Colo-Colo e São Lourenço. O Botafogo, por exemplo, que eu consegui ver na imagem, caiu com LDU, The Strongest e Atlético Mineiro. Pô, seria um grupo forte para o Botafogo. Para o Flamengo também, seria um grupo embaçado. Tudo bem, não ia ter nenhum clube aí, digamos assim, na altitude. Mas mesmo assim, Cerro Porteño, Colo-Colo e São Lourenço são clubes de tradição no futebol sul-americano. Para encerrar nosso vídeo aqui, galera, vamos falar da treta aí, me envolvendo, na verdade, eu fui envolvido nessa treta com o Casemiro, o famoso Casé, que hoje em dia é uma emissora. A verdade é essa, os caras fazem um trabalho muito bom. Eu ontem fiz uma publicação no meu Twitter dizendo o seguinte: o Vasco se preocupou tanto com o local do jogo que esqueceu de estudar o Nova Iguaçu para o duelo deste domingo. Em 2 confrontos, o Cruz Maltino empatou um sendo amassado e perdeu o outro jogando mal. Nova Iguaçu passa pelo Vasco e pega o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Obviamente, no sentido literal, eu não quis dizer que a comissão técnica ficou preocupada com o local do jogo. Mas eu falo para vocês, teve membro do departamento de futebol extremamente preocupado, membro do departamento de futebol do Vasco, extremamente preocupado com o local do jogo. Beleza, foi uma crítica ao Vasco. Para ser bem sincero, eu estava torcendo para o Vasco porque eu queria ver uma transmissão no SBT, porque se o Vasco passasse um jogo da final, seria transmitido no SBT e eu estava torcendo para isso. Vasco e Flamengo no SBT seria sensacional, seria bacana demais para a emissora que eu faço parte atualmente. E aí o Casé foi e me respondeu: vale a pena tu tuitar uma parada sem sentido dessas só por engajamento? Quando a gente era, eu não posso falar palavrão, no EI, que é no caso esporte interativo, e tu ainda era Vasco, tu não fazia isso. Agora tá valendo a pena ou te hackearam de novo? Pelo amor de Deus, hein? Eu, cara, assim, na maior educação do mundo, vou ser bem sincero, entendi que o cara estava de cabeça quente, porque deve ser difícil torcer pro Vasco atualmente, ele devia estar revoltado por conta disso. Eu fui e respondi: deve ser o nervosismo, você sabe que nunca fui vascaíno, faz parte do jogo, admiro o seu trabalho, fico feliz por ver onde a galera do EI chegou. Tamo junto. Ele foi, botou uma risada enorme, respondeu: tu não foi vascaíno, eu nunca fui gordo e o Prachete sempre foi jogador. Admiro o seu trabalho também, Venê. Aí botou um monte de emoticonzinho fazendo assim. Eu fui e respondi, para finalizar o assunto, botei Mengo, valeu Casé, e uma foto minha, criança, com a camisa do Flamengo. Eu não preciso provar para ninguém que eu sempre fui Flamengo. Já que eu ia ficar aqui, eu não ia falar nada, eu não ia fazer vídeo nem nada, mas já que ele comentou numa live e falou o lado dele, eu vou falar também o meu lado aqui no canal Vene Casagrande. É o seguinte, galera, antes de mais nada, obviamente eu nunca fui Vasco. Nunca fui Vasco e não tem por que eu mentir. Se um dia eu já tivesse sido Vasco ou qualquer outro clube, não tem por que eu ficar mentindo e falando isso. O meu trabalho é jornalismo. Independentemente do meu time, para qual clube eu torço, eu quero fazer jornalismo, eu quero sempre buscar a verdade e trazer informações para vocês aqui. Independentemente do time que eu torço. Tanto é que eu falo de Flamengo, dou informação de Vasco, dou informação de Fluminense, dou informação de Botafogo, Fortaleza, Atlético Goianiense. Não tô nem aí. Não tô nem aí. O ponto é o seguinte: o Casemiro, além de mentir, na minha opinião, ele teve uma atitude extremamente errada e vou além, até mau caráter. Eu não tenho nada contra o Casemiro, não sou amigo dele, nem odeio ele, nunca tive uma relação ruim com ele, pelo menos da minha parte. Também nunca fui amigo dele, até porque gostamos de coisas totalmente diferentes. De fato, trabalhamos juntos no esporte interativo, mas nunca no mesmo andar, era sempre um andar diferente. Tanto é que quando ele publicou isso, algumas pessoas que trabalham no EI
que inclusive sabem que eu sou Flamengo, me chamaram rindo, falando de onde Casimiro tirou isso, porque de fato o que ele falou é uma mentira. Inclusive eu duvido ele provar o que ele falou. O que ele falou é uma mentira, foi extremamente leviano. Agora, vamos partir do princípio seguinte, supondo que isso fosse verdade que ele falou, hipoteticamente falando, se um dia eu virei para ele e falei assim, pô, sou Vasco, não sei o que, torço pro Vasco, por que que ele deveria expor isso publicamente? O ponto é esse. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, de hoje em dia, por exemplo. Eu faço um programa com Fernanda Maia, Lucas Pedrosa. Obviamente tem conversas que rola entre nós ali, que a gente faz o programa junto, que, pô, é segredo. Imagina se futuramente eu jogar o Léo, assim, num post em rede social, um segredo que alguém me contou. Imagina se isso tivesse sido um segredo que eu tinha contado pro Casimiro. O cara vai lá e expõe dessa forma por causa de um post que eu critiquei o Vasco. Então, na minha opinião, o Casimiro errou feio. E se ele acha que tá certo, beleza, vida que segue. Vida que segue. Agora, eu estou comentando esse assunto aqui porque ele falou numa live. A postura dele, na minha opinião, primeiro, ele está errado porque ele mentiu. Ele está errado, o que ele falou é mentira. Tanto é que eu duvido que ele prove, eu duvido. Eu desafio o Casimiro a provar o que ele falou. Desafio firme. O que ele falou é uma mentira. E segundo, se fosse verdade, ele foi extremamente mau caráter num post como esse. Ele tentou, na minha opinião, ele tentou jogar. Cara, o Casimiro é enorme, gente. Ele é enorme. Hoje ele é uma emissora. Inclusive tem um post, numa resposta dele, que ele fala assim: tu nunca foi vascaíno, eu nunca fui gordo, e o Praxedes sempre foi jogador. Primeiro, irmão, se ele gosta de ser gordo ou não, é problema dele, não tem nada a ver com o peso dele, se ele é feliz assim, ótimo. Segundo, olha o que ele fez com o jogador, cara. Eu acho isso errado também, eu acho que o Casimiro ele precisa entender a grandeza dele na rede social. Imagina o Praxedes lendo isso, imagina a família do Praxedes lendo isso. Eu não concordo com esse tipo de postura. Eu não concordo. Eu me ponho muito no lugar do atleta atualmente. E assim, eu venho trabalhando isso desde quando eu entrei no SBT. Ouvindo muita gente. Ouvindo, por exemplo, o Pedrinho, que era comentarista, atualmente é presidente do Vasco. Ele me ensinou muito sobre isso de uma maneira indireta, porque ele sempre fala isso, várias vezes fala sobre isso, sobre respeito ao atleta, respeito à família do atleta. Dito isso, só estou dando uma resposta aqui àquilo que o Casimiro falou numa live. Inclusive agradeço, porque ele elogiou meu trabalho. Inclusive numa conversa que eu tive com ele. Ele elogiou meu trabalho, disse que gosta do meu trabalho. Agradeço, bacana. Mas a postura dele foi extremamente errada. Primeiro, ele está errado porque ele mentiu. E segundo, que se fosse verdade, ele não pode jamais expor o que acontece dentro de uma empresa, dentro de uma redação de uma empresa. Porque a gente está precisando mostrar todos os grupos. Vamos para o grupo C, ó, o Grêmio, que para mim tem um grupo bastante enrascado, né? Estudiantes de La Plata, The Strongest da Bolívia e o Huachipato do Peru. O Huachipato eu também acho que é um adversário mais tranquilo. Mais tranquilo. Não tanto quanto o Cobresal, mas eu acho que é bem palpável para o Grêmio, tanto na ida quanto na volta. E vai sofrer muito na altitude na Bolívia, em La Paz. E na Argentina é um jogo aberto aqui, tanto na ida quanto na volta, né, Grafa? Estudiantes é sempre um time muito tradicional, né? Acho que o Grêmio, o Estudiantes tem tradição, tem história, tem camisa. Não são 6 pontos garantidos aí. Eu acho que contra os Strongs o Grêmio tem chance, sim, de vencer lá, vai sofrer. Mas é um grupo, assim, na pior das hipóteses, o Grêmio passando em segundo. Mas acho que eu tenho certeza que eu penso que o Grêmio vai passar em primeiro, vai conseguir um bom resultado contra os Estudiantes lá, um empate talvez. Strongs e o Huachipato, né? Pelo menos 6 pontos aí são garantidos. Rogério, uma informação legal. Aumentou em 5 milhões de dólares o prêmio da Libertadores desse ano em relação ao que foi o ano passado com o Fluminense. Sabe de quanto está a premiação para essa temporada? Quem levar a Libertadores sabe quanto ganha? 20 milhões de dólares. Que isso, hein, Caio? Nada mal. Uma bela motivação, né? Olha aqui, o Estudiantes é terceiro na chave dele no Campeonato Argentino, The Strongest é segundo, mas numa chave de 4 lá no Campeonato Boliviano. O Huachipato é 10º no Campeonato Chileno em 5 jogos, né?
Então, fazendo um resumo aqui, não tem nada muito bom, mas também o Huachipato fora dessa lista, mas The Strongest dentro do esperado, Estudiantes também. Lembrando que na Argentina são 2 grupos de 14. Então, o Estudiantes na 3ª colocação do grupo dele. Grêmio na Liberta foi campeão 3 vezes, né? Tricampeão, 83 com o Renato, 95 cabecinha chato, o Jardel, que está aí na foto, e o nosso querido Paulo Nunes. E 2017, naquele time do Luan, do Arthur, timaço também, que ganhou do Lanús na final. Em 23 não participou, e o artilheiro histórico é o nosso cabecinha chata, mais português do Brasil, o Jardel, cearense mais português brasileiro. Abraço, meu querido. Então, no grupo C a gente fecha com o Grêmio classificado também, né? Grêmio Estudiantes? Grêmio Estudiantes. Fecha, Dudu? Fecha, Grafa? Fecha. Pode acontecer alguma coisa aí, mas Grêmio Estudiantes. Vai que... Pode acontecer o quê, Grafite? Rapaz... O que pode acontecer? Sei não, velho. O The Strongest? Talvez, pode tirar os argentinos? fazer 3 jogos bons em casa, conseguir 9 pontos, já pensou? Vai São fortes lá, bem... né? Quando vem pra cá... 2005 São Paulo joga lá, 2005 nós jogamos lá, foi difícil, foi 2-2, se eu não me engano. É difícil jogar lá, não é fácil não. Não, lá é sempre difícil, né? E cada vez mais o sofrimento a gente mostra os brasileiros. Lembrando que o Fluminense foi agora disputar a Recopa em Quito, né? Tomou 1-0 lá e teve que vir no Maracanã para reverter o resultado. Roda aí, do C a gente vai pro D. Grupo D é o grupo que até a última bolinha não tinha brasileiro, mas saiu o Botafogo, é a LDU de Quito, Júnior Barranquilla da Colômbia, Universitário do Peru e o Botafogo. Botafogo entra forte, né? Depois dos 2 jogos contra o Bragantino, ganhou no Rio, empatou 1-1, que o Bragantino já é uma equipe forte, né? Então se consolida nesse grupo, para mim até como favorito. Para mim é o melhor time do grupo, o Botafogo. Hein, Dodô? Eu também acho. Eu acho que o Botafogo, depois que classificou entre os 4 para a fase de grupos da Libertadores, tirou um peso. Isso é fundamental para o time ter um pouquinho mais de tranquilidade e confiança, tanto que a torcida nem está dando muita importância para o Campeonato Carioca, que ficou para trás. O LDU sempre é chato. O LDU é um time duro, chato, jogar lá nunca é legal. E o Júnior de Barranquilla sempre tem aquela questão do jogo colombiano, forte, técnico. Eu acho que o Botafogo é o favorito, mas não vai ter facilidade, não. Só lembrando, o Botafogo hoje confirmou a contratação do Oscar Romero, né? Eu acho que sim. Eu li no ge.globo, se tiver alguma novidade, me passa aqui no ponto. Mas o Oscar Romero foi confirmado como novo reforço do Botafogo, é irmão do Romero do Corinthians, só que é um jogador que joga mais pelo centro do campo, Sim, mais meia do que atacante. É um bom jogador, estava jogando futebol argentino, se não me engano, jogou no Boca na última temporada, ou penúltima temporada. E é importante... São Lourenço, eu acho. É importante você ter jogadores, um elenco que te proporcione, de repente, disputar mais de uma competição em alto nível. Mas concordo com vocês, acho que sim, que o Botafogo e a LDU são os favoritos no grupo, apesar de todo o respeito que eu tenho ao futebol colombiano. Só para eu dar aqui, a LDU está em 7º no Campeonato Equatoriano, o Júnior Barranquilla em 5º no Campeonato Colombiano e o Universitário está sobrando no Campeonato Peruano, é o líder da competição. Então a gente vê só os escudos, né? E fala assim, o Júnior Barranquilla e a LDU vão incomodar, mas quem está bem no Campeonato Nacional é o Universitário. Com essa informação do Universitário, eu já vejo o Botafogo numa chave mais enroscada. Porque não seria uma chave fácil por conta do Júnior e da LDU, mas quando você tem o Universitário fazendo essa campanha que você acabou de falar, então você vai ter que realmente, não pode bobear, não pode tropeçar. Mas eu acho que o Dudu foi muito feliz quando ele fala de virar chave, de esquecer o que foi o Campeonato Brasileiro, e isso está muito atrelado à consistência que o Botafogo apresentou nos 2 jogos contra o Bragantino. Porque se você ganha um e perde outro, você vai buscar nos pênaltis, fica ainda aquela dúvida. Na hora que você ganha em casa com esse cara do telão que está jogando muita bola, impressionante como o Júnior Santos está sendo decisivo para o Botafogo e consegue arrancar um empate fora de casa. E jogando 70 minutos com um jogador a menos, né? Com a menos, verdade. Você consegue apagar um pouquinho o que foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, se é que é possível, e virar a chave focando nessa Libertadores e nessa temporada. Olha só, o Botafogo na Libertadores foi semifinalista em 63 e 73, não participou em 2023 e o artilheiro histórico
é o Júnior Santos com 8 gols. E os 8 gols Nessa Libertadores. feitos nessa Libertadores, né, Dudu? Essa fase pré conta os gols pra Libertadores toda? Conta. Então ele vai... Ele já larga com 8. Vai largar com 8 na frente. Comemore o mês do Tem um reforço pro meio campo, que o Botafogo precisa de mais um jogador ali pro meio. Até pra dar um descanso pro Eduardo. E né? você tem o Jefinho e tem o Luiz pra entrar, né? Que são 2 jogadores importantes, mais o Júnior. Acho que é um Botafogo forte, cara. Um Botafogo que desenha aí um time competitivo. Mas com o Júnior jogando tudo isso, só um deve entrar, Não, né? não tô falando nem que vão jogar. Tô falando que você ganha corpo, né? Sim, e corpo, tudo que o Botafogo assim, precisa... elenco, precisa pra disputar a Libertadores, Principalmente o meia, brasileiro. porque o Botafogo tem o Edu, que é o cara que é o cérebro do time ali, mas se você tem um Romero pra você também ter ali no grupo, é importante. Vamos pro grupo E. Grupo do Flamengo. Flamengo que a gente viu que já teve tarja aqui, né? Na tela aqui, o torcedor já tá animado, tá empolgado com o grupo do Flamengo, já falou assim, vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores brasileiro, o Flamengo. Vamos passar então aqui o grupo do Flamengo, o Bolívar também, um time que joga em La Paz na altitude, o Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile. Eu acho que para mim é um grupo até fácil pro Flamengo, até porque o Flamengo deve ser o melhor elenco dessa Libertadores, né? Mais uma vez, né? Na hora que você olha, mesmo com a dificuldade da altitude, você não olha só e vê o Flamengo classificando no grupo E. Você vê potencial para ele ter a melhor campanha da primeira fase. Porque os adversários realmente, respeitando novamente a altitude, não estão à altura do Flamengo. Pelo que o Flamengo tem jogado, pelo nível de investimento, pela forma como esse time arrumou essa defesa depois da chegada do Tite, eu acho que vai nadar de braçada. E isso conta bastante, né? De você ter a melhor campanha, né? Até a final, né? Porque você você vai resolve jogando tudo sempre em casa. jogando em casa. Isso tem que... O Milionários na Colômbia está em 15º no Campeonato Colombiano. O Palestino está na 5ª colocação do Campeonato Chileno. E o Bolívar é líder da chave dele do Campeonato Boliviano, né? São chaves de 4 times e o Bolívar está na liderança. Mas o Flamengo vai nadar de braçada. Grafite, quantos gols o Flamengo sofre nessa primeira fase? Hein? Se sofrer 2 vai ser muito, viu? Sofrer 2 vai ser muito. Tá, mas tá vivendo... Um na altitude, aquela bola que vadia, que vem balançando, né? Um chute de média distância, aquele chute que é enganado, o cara pega na cara dela. O Palestino do Chile classificou na Bacia das Almas, né? Venceu a ida 3-0, né? Tava perdendo 3-0 a volta. Não, venceu por 3-1 a ida, tava perdendo 3-0, fez um gol e acabou se classificando nos pênaltis. Mas o Flamengo não vai ter dificuldade nenhuma nesse grupo, não. Bom, o Flamengo, tricampeão da Libertadores, 81, time do Zico e companhia, 2019, time do Gabigol e companhia, 22, Gabigol e Pedro lá na frente, Gabriel, que foi 19, foi artilheiro da Libertadores, acho que 21 também, 22 foi o Pedro. Então o Flamengo, mais uma vez, entra muito forte na Libertadores, muito favorito no seu grupo. Em 2023, caiu nas oitavas para o Olímpia do Paraguai, time que logo na sequência enfrentou o Fluminense. E o artilheiro histórico é o Gabriel, com 30 gols. E o Gabriel, se eu não me engano, é o principal artilheiro brasileiro da Libertadores, já ultrapassou o Luizão, não é isso, É Caio? isso, é isso. Se tornou o maior brasileiro, maior artilheiro brasileiro em todas as edições de Libertadores. Então vamos lá, temos o grupo F aí. Grupo F é o grupo do Palmeiras, do Verdão, também outro que entra favorito, não só no grupo, mas também para conseguir aí um tricampeonato nesses últimos anos, nos anos mais recentes. Independente Del Valle, do Equador, São Lourenço, da Argentina e o Liverpool do Uruguai. Quem que pode incomodar um pouquinho mais esse time do Palmeiras aí nessa primeira fase? Eu acho um grupo bem complicado, Rogério. Acho que o Palmeiras sai em primeiro porque vejo o Palmeiras com uma consistência de trabalho depois da chegada do Abel, que quem está desesperado é o Independente, o São Lourenço, o Liverpool. Nenhum deles queria pegar o Palmeiras pela frente e está confirmando isso também no Campeonato Paulista. Mas é uma chave que aqui não tem moleza. Eu não vejo nenhum desses 3 times aqui você pode poupar, aqui você pode negociar alguma coisa. Não, são 3 jogos no limite. É a classificação? Manda. São Lourenço em 9º no Campeonato Argentino,
Liverpool em 11º no Campeonato Uruguaio e o Del Valle em 1º no Campeonato Equatoriano. Aí não estou analisando camisa, mas sim em retrospecto mais recente, eu acredito que o Independente Del Valle brigue com o Palmeiras pela essa classificação. Eu acho que os dois classificam. Eu também acho. Os dois classificam. O Del Valle vem muito forte já há bastante tempo. É um time que tem feito um trabalho espetacular na base. Sim. Todos os grandes jogadores do Equador que têm surgido aí para o mundo saem do Independente Del Valle. É um time sempre muito enjoado de jogar contra, né, Dor? O que você faria se pudesse colocar? É complicado. E o time do Independente Del Valle tem um jeito de jogar já que é o DNA, como você falou, da categoria de base. O Palmeiras vai ter dificuldade, mas o Palmeiras, para mim, junto com o Flamengo, continuam sendo os times a serem batidos na América do Sul aqui. Eu não tô achando essa chave muito difícil pro Palmeiras, não, como você, Caio. Eu tô mais generoso com o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai passar com facilidade aí. Obviamente, o jogo mais complicado, o Independente Del Valle, principalmente lá, né? Sim. O Independente Del Valle já teve na chave do Palmeiras há 2 anos atrás. E o Palmeiras goleou em casa o Independente Del Valle. Vamos para... Tomara. Vamos para o grupo... O Palmeiras é o F, é isso? Vamos para o próximo, FG. Grupo G. Grupo do Galo, grupo do Atlético Mineiro, que para mim também entra como favorito nesse grupo, até porque pegou para mim o adversário mais fraco, cabeça de chave, que é o Peñarol do Uruguai. Os clubes uruguaios não estão bem já há bastante tempo no cenário sul-americano, até porque os craques uruguaios estão tudo aqui, né, Dodô? Tá tudo aqui. No outro dia eu estava falando que eu acho que é o ano em que a gente tem mais uruguaio no futebol brasileiro. No futebol carioca, com certeza. O Flamengo tem o lateral direito e o lateral esquerdo. Tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta. No Vasco tem o Pumita. O Botafogo, os 2 laterais direitos são do Uruguai. Então, o que tem de Uruguai no Rio de Janeiro aqui. É uma Terãs no Fluminense. Tem um monte de Uruguai no Rio de Janeiro. Rosário Central, na Argentina, e o Caracas, da Venezuela. Grafa. Os bons que não estão no Rio estão na Europa. Né? Grafa, e aí esse grupo Galo? É tranquilo, eu acho que não vai ter dificuldade. O Peñarol é uma camisa pesada de história. Rosário Central, uma equipe argentina, pode complicar alguma coisa, mas pela maneira que o Galo tem jogado, vem jogando, o Filipão conhece muito bem a Libertadores, sabe como é organizar as equipes para jogar fora de casa, para jogar em casa. Acho que o Galo não vai ter problema nesse grupo, não. Deve brigar aí o Rosário Central e o Peñarol pela segunda vaga. Rosário é 8º no Campeonato Argentino, Caracas 8º no Campeonato Venezuelano e o Peñarol é líder do Campeonato Uruguaio. Eu acho que vocês resumiram de uma maneira perfeita onde estão os principais jogadores uruguaios. Mas a gente tem que lembrar que é o atual campeão mundial sub-20, vem uma safra muito boa, a seleção se reencontrou com o Bielsa. Então, é uma camisa pesada e acho que vai dar trabalho. O Peñarol? Eu acho que o Galo vai ser líder, o Galo tem tudo para passar com tranquilidade. É porque o Galo não tá jogando bem, né? Não, mas acho que vai passar. Acho que o Galo é o melhor disparado desse grupo, mas é que o Galo não tá jogando bem, né? Ainda não se encontrou, pelo menos no Campeonato Estadual. Ontem perdeu de novo no Campeonato Estadual, perdeu pro América 2-1. Mas passou pra final porque tinha ganho por 2-0 o primeiro jogo. Mas tem esse cara, né, Dodô? O Atlético resolve, né? Esse cara é sacanagem. Atlético Mineiro na Libertadores foi campeão em 2013, caiu nas oitavas em 2023. Caiu pra quem? Pro Palmeiras, não foi? Palmeiras nos pênaltis. Não, foi o gol que o Paulinho perdeu no Allianz. Não foi nos pênaltis, verdade. Foi 23. Ele driblou o goleiro, chutou pra fora. 23 aquilo? Que ano foi? Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada. Vene Casagrande, né, na primeira parte aqui do vídeo, esclareceu aí, né, a treta entre ele e também o Casé, né, da Casé TV. Ele deixou claro aí o que aconteceu, né, e comente aí, pessoal, na sua opinião, quem está certo. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E na segunda parte aqui, né, saiu o sorteio, né, a análise aí do grupo do Flamengo na Libertadores, né? Os adversários definidos e o Flamengo aí praticamente com um grupo considerado fácil, né, para o Flamengo. Comente aí também, pessoal, na sua opinião, o Flamengo vai conseguir fazer a melhor campanha da Libertadores?
O problema do Flamengo é saldo de gols, né? Normalmente o Palmeiras aí faz muitos gols e o Flamengo poucos gols, né? Então pode acontecer das duas equipes ali finalizar com o máximo de pontos, sem derrotas, pontos iguais, né? E o Palmeiras sobressair na questão gols, né? Mas também a vantagem é que a equipe do Flamengo não toma gols, né? Com o Tite aí vem um Flamengo, né? A gente tá vendo uma defesa aí muito bem postada, né? Uma defesa sólida, mas começando da parte ofensiva aí o Flamengo conseguindo, né? Definir bem as jogadas, conseguir marcar em cima quando já perde a bola no campo de ataque do Flamengo. Então isso está facilitando demais, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Comente aí a sua opinião, o que você achou do grupo do Flamengo. Deixa aí nos comentários que é muito importante. Inscreva-se no canal. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão.